A todos meus conterrâneos latino-americanos, superexplorados em tempo integral e quando estão trabalhando, comemos a própria migalha do que exportamos. Somos tratados como escória por esses tiranos capitalistas com superpotências ricas que escravizam mão de obra de nações subdesenvolvidas. Tecnologia industrial é igual a mais-valia, pois o operário produz mais e mais pobre fica. E as relações são as mesmas, colonialistas. Para fugir da dependência, não há nenhum tipo de política. E a rica elite brinda ao exportar matéria-prima. E nossos filhos choram por ter a barriga vazia. Com o sonho que morreu Mauro Marini e nós nascemos. Ver a América não só plantando, mas também colhendo. Vivendo os novos ares, renascendo pro mundo. Sua tese é luz que nos dá luz para achar a luz no fim do túnel. Como você bem observou, esse trecho se refere à dependência. Existem várias formas de dependência. A maioria delas não é muito saudável. Algumas são até negadas em discurso, como a dependência que o mercado tem do Estado. Mas hoje, nos atrelaremos a apenas uma forma de dependência. No nosso caso, a dependência da América Latina em relação às grandes potências mundiais. Isto é, como a divisão internacional do trabalho afeta a forma que vivemos. Antes de irmos a fundo, é importante dizer que a base desse discurso é a dialética da dependência de Rui Mauro Marini. Não queremos que você, que estiver vendo, acredite que isso é o final, que isso resume tudo. Muito pelo contrário, apenas ampliamos os horizontes para debates. O equívoco da ciência como criadora de leis universais já não existe mais. E mesmo que esse vídeo fosse uma resposta completa para o problema, seria apenas a metade do caminho. Ainda teríamos que resolver o problema. Enfim, se você achar isso interessante, espero que leia o texto de Marini. Não só ele, mas todos os outros autores que discutem a dependência e nós. O que lhe vem à cabeça quando você lê ou escuta a palavra pobreza? Provavelmente, o substantivo escassez surge na sua mente como sinônimo. Mas do que se trata essa escassez? A escassez que, novamente, vem à sua mente associada à palavra pobreza provavelmente se relaciona com a palavra dinheiro. De maneira sucinta, podemos dizer deste modo que pobreza é igual à falta de dinheiro. Mas será que é tão simples assim? Bem, respondo de antemão que não. Por mais simples que aparente ser definir o que é ser pobre, apenas levar em consideração o viés econômico torna nosso discurso pragmático demais. Quer dizer, simples, objetivista, sem maior aprofundamento. A presença da pobreza em uma sociedade evidencia a presença de desigualdade. Desigualdade que, por sua vez, evidencia também a presença de condições intrínsecas geradoras de desigualdade, geradoras de pobreza naquela sociedade. Mas antes de se aprofundar neste quesito, na desigualdade, devemos definir o que é pobreza. A pobreza se divide em dois eixos, sendo uma extrema e uma relativa. A pobreza extrema diz respeito àquela pessoa que vive com menos de $1,90 por dia, de acordo com a estatística do Banco Mundial. Situação onde a pessoa se vê privada de condições necessárias para a subsistência. E, de acordo com o Banco Mundial, novamente, em 2018, cerca de 3,4 bilhões de pessoas viviam nesta condição. Condição esta em que pessoas passam fome, não possuem acesso à saúde, educação, saneamento básico. Vivem em meio à violência, são privados da participação política, são marginalizados, esquecidos, velados. Já a pobreza relativa diz respeito à parcela da população que não vive em estado de pobreza extrema, mas possui um ganho de capital menor que a média de uma parcela da sociedade onde ele está inserido. Ou seja, se, para sua faixa etária, a média salarial é de R$2.000, por exemplo, o que equivale a cerca de aproximadamente $3.500 na cotação atual, e você ganha cerca de R$1.200 por mês, o que equivale a mais ou menos
$210 na cotação atual novamente, você faz parte então daquela parcela da população que vive em estado de pobreza relativa, visto que o seu ganho, a sua produção de capital é menor que a média da sua faixa etária. Bem, se você faz parte desse grupo, provavelmente você também se vê privado de condições necessárias para a subsistência, contudo, não na mesma proporção que alguém que vive na faixa de pobreza extrema. A intenção aqui não é reproduzir o discurso de que não fique triste, pois sempre há alguém pior que você, mas sim pontuar que essas pessoas que vivem dentro da faixa de pobreza relativa, em crises, tendem a adentrar a faixa de pobreza relativa, aprofundando cada vez mais desigualdades inerentes à nossa sociedade, a América Latina como um todo. Um exemplo dessa situação de crescimento da pobreza e, consequentemente, da desigualdade que ela proporciona é a seguinte: com a pandemia e uma crise econômica mundial se avizinhando, de acordo com um estudo realizado novamente pelo Banco Mundial, cerca de 5,4 milhões de brasileiros passarão a viver em estado de extrema pobreza, se juntando a outros 52 milhões, cerca de 25% da população, que já vivem em estado de extrema pobreza. Se juntarão a uma parcela da população que já vive privada de seus direitos políticos, sociais e civis, muitas vezes desde quando nasceu. Uma vez definido o que é pobreza, através do critério econômico, se faz necessário agora, portanto, discutir os motivos que levam a parcela da população a viver em estado de pobreza, seja essa pobreza relativa ou extrema. Em As Causas da Pobreza, o sociólogo Simon Schwartzman, com a finalidade de delinear as causas da pobreza na América Latina e, consequentemente, no Brasil, inicia sua discussão retomando um texto do século XVIII, de autoria de Thomas Malthus. Malthus é um economista inglês que acreditava que a pobreza era derivada da, abre aspas, falta de determinação e força de vontade para trabalhar dos pobres, fecha aspas. Um discurso muito atual, não? Quantas vezes você já não escutou falar que o índio ou o nordestino é pobre porque ele tem preguiça de trabalhar? A visão malthusiana a respeito da pobreza é fortemente influenciada pelo protestantismo, principalmente o protestantismo de ascendência calvinista, apesar de ser anglicano. Mas qual a relação a visão malthusiana de pobreza tem com a religião? Como a religião influenciou o Malthus no seu modo de pensar? Para responder essa pergunta, devemos recorrer ao ensaio de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Neste ensaio, Weber expõe as diferentes visões a respeito do trabalho existente entre o catolicismo e o protestantismo. Enquanto, para o católico, ser pobre é uma virtude que lhe garantirá uma vaga no céu, para o outro, para o protestante, enriquecer também é sinônimo de salvação. Ficar rico através do seu trabalho é sinal de que você foi um dos escolhidos, que você alçará o reino celeste no dia do julgamento final. Em contrapartida, não enriquecer pode lhe reservar um destino contrário. A visão a respeito do trabalho leva em consideração que os dois indivíduos possuem as mesmas condições para trabalhar e enriquecer. Logo, a relação aqui com a fala de Malthus, caso o indivíduo não enriqueça, é devido à sua falta de determinação e vontade para trabalhar. Ser pobre é uma condição da sua preguiça, basicamente. Mas e na América Latina? É possível utilizar apenas desse quesito para explicar a pobreza existente aqui? Bem, de acordo com o texto também de Simon, podemos compreender a pobreza latino-americana como um produto de um processo de exclusão social, derivado de dois modos excludentes distintos. O primeiro se refere a setores, antes incluídos na camada privilegiada da sociedade, que foram expulsos e marginalizados por processos de mudança social, econômica ou política. Já o segundo se deve através do processo de inclusão limitada, pelos quais o acesso a emprego, renda e benefícios do desenvolvimento econômico
fica restrito a determinados segmentos da sociedade. No primeiro caso, o autor cita a Argentina como exemplo, onde o estado de bem-estar social, construído através dos anos, onde temos Sarmiento com seu projeto de Estado baseado na educação e Perón com o desenvolvimento do trabalhismo, parte da parcela que outrora se via privilegiada por esses projetos de Estado, veem os seus direitos sociais, civis e políticos suprimidos durante a ditadura civil-militar argentina, que ocorreu entre 1976 e 1983. Aquela população que antes, graças ao peronismo e ao projeto de Sarmiento, gozava de direitos principalmente atrelhados ao trabalhismo, se viu excluída. E não apenas as camadas sociais menos abastadas foram afetadas nesse processo de desmantelamento do estado de bem-estar social, de exclusão de camadas privilegiadas. Camadas da sociedade com uma concentração de capital maior também foram afetadas, privilegiando a elite agroexportadora. Já no segundo caso, o autor utiliza o Brasil, a Bolívia, o Peru como exemplo, onde a exclusão social é produto de um processo histórico contínuo de manutenção de privilégios. Para facilitar o nosso entendimento a respeito da segunda modalidade de exclusão, Que gera, por sua vez, a pobreza, podemos utilizar o 13 de maio e a Princesa Isabel. Quando da promulgação do fim da escravidão no Brasil, Nada foi feito para inserir a camada recém-liberta no novo sistema econômico que se instalava. os negros, agora libertos, foram deixados à própria sorte, foram jogados à margem. Tornaram-se excluídos, mais do que já eram. E a mesma situação se vê nos exemplos andinos citados, mas cada um com a sua peculiaridade. Sintetizando a minha fala, no caso latino-americano, a pobreza ela é fruto de um processo de exclusão social ou de inclusão limitada, aonde se privilegia uma pequena parcela da sociedade. Você conhece o coeficiente ou índice de Gini? Não? A razão de Gini é um instrumento estatístico elaborado por Conrado Gini, um economista, só que dessa vez italiano, que tornou público a sua fórmula matemática em 1912, através do documento chamado de Variabilità e Mutuabilità, ou Variabilidade e Mutuabilidade. E a sua principal função é medir a desigualdade, com base na concentração de renda. Sucintamente, o coeficiente de Gini é definido por uma razão, com valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo do zero, menos desigual é uma região, uma cidade, um estado, um país ou um continente. Quanto mais próximo do 1, mais desigual é. Sabe qual é a região mais desigual do mundo? Isso mesmo, não é a África subsaariana, ou a África como um todo, mas sim a América Latina e o Caribe. De acordo com os dados presentes no site do Banco Mundial, a média subsaariana produzida com o coeficiente de Gini é de 0,42%, enquanto o da América Latina e do Caribe de 0,46%. Quando retiramos o Caribe da somatória, o número cai para 0,45%, mas convenhamos, esse diferencial é quase nulo. De acordo com um relatório emitido pela CEPAL, Comissão Econômica para América Latina e Caribe, em 2018, intitulado A Ineficiência da Desigualdade, contudo, os números são ainda mais alarmantes. Entre a África subsaariana e a América Latina e Caribe, 0,05 pontos percentuais separavam as realidades. Traduzindo, a África subsaariana possuía um score de 0,45, enquanto a América Latina e Caribe de 0,50. A desigualdade, aqui traduzida em números, na sociedade se traduz em falta de acesso à saúde, educação, alimentação, moradia, acesso à justiça, política, saneamento básico, entre outros. Se traduz em pobreza extrema, se traduz em violência. A relação entre desigualdade e instituições é persistente. A transmissão intergeracional da pobreza reflete e reforça a transmissão intergeracional de instituições excluídas. Um fator explicativo para essa persistência
é que a desigualdade é incorporada à cultura da sociedade, que percebe como algo natural que certos grupos gozem de direitos que são negados a outros. Assim, é formada uma cultura de privilégios, que é implicitamente aceita por grupos privilegiados e excluídos. CEPAL, 2018. Sim, isso mesmo. A pobreza, como se fosse um objeto, é passada de pai para filho. Consequentemente, a situação de excluído, de marginalizado também. E tudo graças a uma cultura do privilégio enraizada, que normaliza a situação e compreende a pobreza como uma situação natural e inevitável. A gênese da cultura do privilégio remete ao período de colonização e conquista das Américas, momento em que, abre aspas, populações indígenas foram submetidas ao trabalho forçado e afrodescendentes à escravidão. A propriedade e a riqueza dos povos originais foram expropriadas, suas crenças e valores proibidos, foram sistematicamente maltratados e negaram a eles qualquer status de cidadania. Fecha aspas. Sim, a cultura do privilégio é o fenômeno daquele tal processo histórico citado anteriormente na minha fala, responsável por perpetuar privilégios no Brasil e nas Américas, por gerar mundos tão diferentes em uma única cidade. A cultura do privilégio possui um tripé, responsável por sua propagação e manutenção, sendo eles a naturalização da desigualdade, que se justifica através de diversos instrumentos, sejam eles religiosos, sociais ou morais, criando, desta maneira, uma sociedade hierarquizada, aqueles de cima e os de baixo, fazendo referência ao filme O Poço. Quem está embaixo aceita sua condição e não contesta sua realidade. Quem está em cima reconhece a sua posição de privilegiado e vê a desigualdade como um fator crucial para a manutenção da sua posição na sociedade. Internalizada, a desigualdade é vista como algo natural e inevitável. O segundo pilar se baseia em um juizado imparcial. A hierarquia é definida por um agente que, ao mesmo tempo, advoga em defesa de sua causa e julga as partes do processo. Caso não tenha ficado claro, é como se você fosse agredido por um sujeito qualquer devido à sua opção sexual, e o juiz que julgará a sua causa fosse o agressor. Bem, você tem alguma dúvida de que você ganhará esse processo e o seu agressor será julgado culpado, sendo que ele é o juiz que dará a sentença? Do mesmo modo, a questão da desigualdade se perpetua, a pobreza se perpetua, sendo que quem mais concentra capital e explora a população trabalhadora é quem julga e quem diz o que é desigualdade. Esse sujeito privilegiado em nossa sociedade, que faz parte desse júri imparcial, ele obtém essa posição de privilégio por sua origem de classe ou sangue, sua posição socioeconômica, afiliação racial ou de gênero, seu local de nascimento, sua cultura ou sua participação nas elites do poder, ou uma combinação dos itens acima. O terceiro pilar é o que eu chamo de dialética da naturalização e reprodução das desigualdades. O que eu quero dizer com isso? Dialética da naturalização e reprodução. Bem, o primeiro ponto se baseia na manutenção da hierarquia. É como se houvesse alguém que impedisse o acesso a diversos direitos que nós possuímos, que concentrasse a renda e superexplorasse, ao mesmo tempo que esse mesmo indivíduo permite que uns poucos escolhidos ascendam socialmente e passem a fazer parte da camada social privilegiada. Uma vez que esse indivíduo ascende socialmente, deixa de fazer parte do grupo excluído da sociedade e tende a reproduzir o discurso da classe social a qual ela ascendeu. Pois, para aquele indivíduo, a pobreza, a desigualdade, é vista como algo natural e inevitável, desde quando ele ainda fazia parte daquela camada social excluída. A exceção à regra no mundo capitalista liberal torna-se a regra. A manutenção das desigualdades através da cultura do privilégio, além de alienar aqueles que vivem sob sua tutela, também é responsável pelo sentimento de não pertencimento ao Estado-nação na qual aquela pessoa faz parte, visto que ela é excluída das decisões que podem influenciar a sua ou diversas outras realidades, e a manutenção de uma democracia fraca, dominada pelos interesses de uma classe, que são juízes e fazem parte do processo a qual julgarão.
No caso latino-americano, ainda, a cultura do privilégio é responsável por manter os países latinos em condição de subdesenvolvimento, privilegiando um grupo alienígena, conhecido como centralidade do capitalismo, aprofundando o estado de bem-estar social da sua comunidade alienígena enquanto relega os latinos à pobreza. Atrelando-me à fala do meu amigo sobre cultura do privilégio, gostaria de inserir em meu debate como tal cultura é possível e permissível através do nosso sistema econômico. Mais que isso, como essas relações podem estar atreladas à nossa função no mercado internacional. O início das coisas nunca é muito claro, pois, por muito, elas são continuidades de algumas outras, e para não começarmos na crescente fértil ou na savana do continente africano, vamos começar com algo um pouco mais próximo, como o período colonial da América Latina. Não ficarei aqui me atrelando a pontos muito específicos ou a termos, pois o objetivo é iniciar e não assustar os poucos ouvintes que a história ainda tem. A América Latina, como colônia, conservou uma característica de exportação, isto é, a maioria da sua produção é voltada ao exterior, e o capitalismo como sistema tem uma habilidade interessante. Ele pode se mudar a um lugar com certa mobilidade social ou a lugares baseados no regime de casta. Desta forma, a transição do Brasil de mercantilismo para capitalismo não necessariamente muda as relações sociais ou o caráter exportador de nossa economia, o que possibilita tanto a cultura do privilégio quanto a forma que o Brasil se relaciona com o mercado externo se conservar até hoje. De fato, alguns discursos que preveem o desenvolvimento de países subdesenvolvidos ou afirmações como agro é pop podem nos ludibriar ou tirar a visão do todo. A posição que a América Latina assume nessa relação internacional é a de provedor do básico, isto é, a América Latina provém aquilo que chamamos de commodities, possibilitando que inicialmente as grandes potências possam prover alimentação à sua massa de trabalhadores e posteriormente, com a exportação de matéria-prima, possibilite que a força de trabalho desses países desenvolvidos voltem-se para o desenvolvimento dessa indústria. Essa força de trabalho dos países desenvolvidos é voltada agora para a produção de coisas mais complexas, chegando até aquilo que podemos chamar de supérfluo. Até aí tudo legal, né? Mas se os trabalhadores produzem tais supérfluos, quem os consome? Aí vemos uma relação de produção-consumo, onde quem produz deve de certa forma consumir tais produtos. Sendo assim, países capitalistas considerados desenvolvidos devem remunerar de uma forma, entre aspas, digna seus trabalhadores, para que esses possam consumir os produtos supérfluos e também não se revoltar. Poderíamos aqui começar um debate sobre como a mais-valia absoluta e relativa interfere em tudo isso. Porém, como dito anteriormente, a minha intenção não é assustar, né? O que temos até agora então é a posição da América Latina como provedora de produtos necessários para o desenvolvimento daquilo que hoje chamamos de superpotências capitalistas. A pergunta poderia ser agora: tá, mas quem vai prover para o nosso desenvolvimento? Ou seu país está ganhando? Está bom, na verdade? Ambas as perguntas merecem ser respondidas. A primeira com pois é, né? Agora a segunda pode ser subdividida em 3 respostas. A primeira é que nosso caráter de exportador de commodities é fundamental para o desenvolvimento da indústria exterior, tanto na produção de alimentos para alimentar suas massas urbanas, quanto na obtenção de matérias-primas, o que possibilita que sua força de trabalho seja voltada a produtos mais complexos e não a obtenção de matérias-primas. Sendo assim, se países como o Brasil começam a produzir computadores ao invés de carne, provocaria uma alteração no mercado internacional. Mas então, a solução do Brasil é desenvolver a agropecuária, né? Com essa pergunta, a gente cairia em outro debate
sobre o que é desenvolvimento, mas se partimos do pressuposto que o desenvolvimento significa avanço social, poderíamos dizer que não, pois a forma de latifúndio que o Brasil conserva mantém esse capital na mão da mesma elite. Tá bom, então se nos desvincularmos desse aspecto latifundiário, aí daria certo, né? Talvez é um caminho, mas por enquanto a resposta é não, pois no mercado internacional acontece algo que o Marini chama de troca desiguais. Nela, o produto é vendido abaixo do valor real. No caso, são os nossos produtos que são vendidos abaixo do valor real. Sendo assim, nós sempre estaríamos nessa posição de disparidade com relação às nações denominadas desenvolvidas. Mas essa troca desigual não afeta apenas um projeto futuro, elas já interferem no presente. A troca desigual reflete uma perca do capitalista, pois o mesmo transfere mais-valia para os outros países. Sendo assim, basicamente, ele perde o dinheiro que receberia em uma troca entre aspas igualitária. Como o capital nada pode perder, a solução encontrada pelo capitalista para essa lesa é a superexploração. Sendo assim, ele coloca o trabalhador para trabalhar por muito mais tempo e numa velocidade muito maior, remunerando muito menos. Mas, pera aí, eu tô ficando louco? O trabalhador tem uma parte importante aí, não é verdade? Ele compra os produtos supérfluos e movimenta a economia, né? Sim, nos países considerados desenvolvidos. Nos países voltados apenas à exportação de commodities, o mercado interno pouco importa, já que o consumidor final será sempre o exterior. Não necessita então remunerar esses trabalhadores de forma minimamente, entre aspas, digna. Sendo assim, a superexploração não tem pontos negativos para o lucro desse capitalista. Algo muito interessante que acontece nesse processo de superexploração e exportação é que algumas vezes, por motivos de crise, o mercado internacional se fecha, ou o desenvolvimento das indústrias do exterior está tão à frente do nosso que eles permitem a entrada de certas tecnologias e meios de produção já ultrapassados nos países periféricos. Esse processo permite o surgimento de classes sociais que sofrem uma menor superexploração do trabalho, para que consigam comprar algo a mais do que o necessário para não morrer de fome. Essa classe é responsável por sustentar esse mercado interno deficiente. Essa classe é denominada média. Agora, se nossa elite tem dependência em relação ao capital exterior, se nossa classe média é subjugada dessa elite e ambas se sentem privilegiadas nesse sistema, quem são e onde estão os superexplorados? Chegamos então à conclusão deste vídeo, e não da discussão, é óbvio. Atribuo a vocês o papel de refletir sobre quem são os superexplorados, mas com antecedência vou dizer que isso não é uma tarefa fácil. O capitalismo em si por se moldar e os diversos discursos desenvolvimentistas e liberais meio que tiram o nosso foco. Por muito, não sabemos se estamos sendo superexplorados e se ser superexplorado é tão ruim assim. Acreditamos por muito e se nosso país se desenvolver, acabará. O pior de tudo isso é que estar na raiz do problema pode não chegar. Quando o salário mínimo não é o mínimo e aquele indivíduo claramente está sendo superexplorado, a possibilidade dele comprar algo advém da superexploração do seu igual. Sendo assim, quando compramos algo mais barato, tipo uma castanha de caju, nunca saberemos se aquilo é mais barato por causa de um regime análogo à escravidão. Mas nem pensamos nisso, pois estamos cansados demais e só queremos comer algo gostoso e razoavelmente barato, porque parece merecido, após um longo dia sendo superexplorado. E aí? Revolucionários?
São presos, exilados, mas nunca calados. Rui Mauro Marini. América Latina precisa disso. Aliás, o mundo precisa disso. Dialética da dependência. Vai. A todos meus conterrâneos latino-americanos, super explorados em tempo integral quando estão trabalhando. Comemos a própria migalha do que exportamos. Somos tratados como escória por esses tiranos. Capitalista com superpotências ricas que escraviza a mão de obra de nações subdesenvolvidas. Tecnologia industrial é igual a mais-valia, pois o operário produz mais e mais pobre fica. E as relações são as mesmas colonialistas. Pra fugir da dependência não há nenhum tipo de política. E a rica elite brinda ao exportar matéria-prima. E nossos filhos choram por ter a barriga vazia. Com o sonho que morreu Mauro Marini nós nascemos. Ver a América não só plantando, mas também colhendo. Vivendo os novos ares, renascendo pro mundo. Sua tese é luz que nos dá luz pra achar a luz no fim do túnel. Dialética da humanidade. Dialética da liberdade. Dialética da resistência. Dialética da dependência. Hey. Dialética da humanidade. Dialética da liberdade. Dialética da resistência. Dialética da dependência. Mauro Marini. Dialética da dependência.